Ao escrever, jamais esqueça a importância da ortografia. Existem normas indispensáveis na hora da comunicação escrita. Quem já não passou pela dúvida da grafia correta de algumas palavras? Lá vai uma dica. Nas palavras com o som de CH e de origem africana, use sempre o X, assim como em orixá, maxixe e abacaxi. Mas não se esqueça das preposições. Elas são fundamentais para estabelecer sentido entre palavras ou orações. Lembre-se de que as preposições essenciais são a, até, após, com, contra, de, desde, entre outras. E fique atento, a intertextualidade é a presença de elementos comuns a dois textos verbais e não verbais. Nossa língua é rica, e quanto mais se lê, melhor se escreve. Saudações, estudantes! A crônica é um texto curto, com poucos personagens, que conta uma história que acontece em um pequeno espaço de tempo. A crônica tenta aproximar o leitor do texto utilizando uma linguagem simples e descontraída. O principal tema das crônicas são os acontecimentos do dia a dia. Muitas vezes lemos um texto sem saber que ele é uma crônica. Se você tem o hábito de ler jornal, possivelmente lê crônicas diariamente. A língua portuguesa tem muitos recursos que facilitam o trabalho dos escritores. Os advérbios, por exemplo, ajudam na narração de circunstâncias de tempo, de lugar e de modo. O advérbio é uma palavra ou expressão que acompanha e modifica a natureza da informação dos verbos, dos adjetivos e dos advérbios. Gostou do assunto? Tem muito mais para você aprender. Para escrever uma crônica, os escritores buscam inspiração no cotidiano. O cronista transforma uma ideia simples em um fato inédito e singular. No texto Nasce uma Crônica, Luiz Fernando Veríssimo conta onde ele busca inspiração para escrever. O texto começa assim: a moça era bonita, se chamava Fabiola e me perguntou como nascia uma crônica, entre outras coisas. Ela era repórter do jornal da Universidade de Ouro Preto e estava me entrevistando. Uma tarefa que eu não desejo a ninguém. Enquanto câmera de TV gravava tudo. Dei a resposta de sempre. Qualquer coisa pode originar uma crônica. Às vezes há um assunto em evidência que você é obrigado a comentar. Às vezes é uma coisa assim impressionista. Às vezes é pura invenção. Uma frase que sugere uma história, ou um cheiro no ar, ou um incidente banal. Os mistérios, enfim, da criação, etc, etc. Não há vezes em que as ideias simplesmente não vêm? Acontece muito. Com os anos, as ideias parecem que vão ficando cada vez mais longe, enquanto seu poder de convocá-las diminui. Você chama e elas não se aproximam. Você grita por socorro e elas continuam longe, lixando as unhas. Você espreme o cérebro e não pinga nada. A continuação desta crônica você vê no próximo vídeo. Vamos continuar a leitura do texto Nasce uma Crônica, de Luiz Fernando Veríssimo. E hoje nenhum cronista que se respeite pode recorrer ao velho truque de, não tendo assunto, escrever sobre a falta de assunto, ou desperdiçar papel caro e o tempo do leitor com um parágrafo inteiro só de introdução. Terminada a entrevista, a moça tira um livro meu da sua bolsa, vai pedir o meu autógrafo. Mas ela mesma usa a caneta para escrever alguma coisa no livro antes de passá-lo para mim. Estranho. Ela está me dando meu próprio livro autografado por ela? Leio o que ela escreveu. Luiz, a sua braguilha está aberta. A minha braguilha está aberta. Passei por Ouro Preto e dei entrevista com o zíper da calça aberto. Aquela situação em que na infância, no meu caso, pré-zíper, nossas mães avisavam que o passarinho poderia fugir.
Felizmente, meu passarinho já se resignou ao seu lugar. Nada demais apareceu, a não ser que a câmera tenha flagrado algo. E eu disse para a Fabiola que ali estava um exemplo de como nasce uma crônica. Eu fatalmente usaria aquilo num dia de ideias distantes. Viu só que interessante? Uma situação simples serviu de inspiração para o autor escrever uma crônica. Tchau, até mais! Olá! Quem aqui nunca escreveu uma carta? Ela pode ser uma boa ideia para expressar um sentimento, por exemplo. Mas mesmo para escrevermos uma carta, precisamos compreender o texto narrativo e como ele funciona por meio de uma carta com função emotiva. Aquela escrita em primeira pessoa, usando os pronomes eu e nós, e que manifesta o sentimento do remetente. Escrever para alguém íntimo não requer muita preocupação quanto à formalidade. Mas, para que o objetivo da carta não se perca por falta de clareza, existe um modelo de estrutura. A estrutura pode ser assim: primeira linha, local e data. Na segunda, vocativo ou a forma como você vai chamar o destinatário. Em seguida, o texto em si, na primeira pessoa. Depois, a despedida, que pode ser algo como com carinho ou aguardo seu retorno. E, por fim, a assinatura. É importante cuidar ao chamar a pessoa de tu para que os verbos se relacionem corretamente. Afinal, você não gostaria de enviar uma carta para a pessoa amada com erros de concordância, não é mesmo? A carta, assim como tantos outros meios de comunicação, tem o objetivo de transmitir uma mensagem, um ato do nosso dia a dia. Existe a carta com função emotiva, mas também existe a carta que escrevemos em nosso trabalho, e ela consiste na transmissão de informações objetivas e diretas. A chamada função referencial ou denotativa, que consiste em uma linguagem sem figuras, objetiva e clara. Para escrever qualquer tipo de mensagem, é importante saber a utilização correta dos tempos verbais. Por isso, o imperativo requer atenção. No imperativo afirmativo, retiramos as segundas pessoas do presente do indicativo e todas as outras do presente do subjuntivo. No imperativo negativo, todas as formas saem do presente do subjuntivo. Então, tome cuidado com os elementos de coesão. Eles são os principais responsáveis pelas relações entre os períodos em seu texto ou em sua fala. Tchau, até mais! Olá, aluno! Você já parou para pensar no papel que a leitura exerce na vida das pessoas? Em alguns momentos não percebemos, mas a cada texto que lemos, assumimos um novo olhar sobre aquilo que foi escrito por outra pessoa. Durante a leitura, é possível descobrir um mundo novo, cheio de surpresas, e os benefícios são incontáveis. Para você escrever um texto, por exemplo, uma boa leitura vai proporcionar mais interação com diferentes assuntos. O hábito de ler jornais, revistas e livros faz você construir os próprios argumentos para expor as ideias. Na hora de interpretar um texto, é importante considerar os 3 níveis de conhecimento. O leitor precisa compreender o sistema linguístico, o contexto histórico em que o assunto foi inserido e os mecanismos de estruturação do significado. Em meio à rotina agitada da indústria, procure ler mais e aproveitar o tempo livre para ouvir uma boa história. A leitura proporciona um diálogo direto com o escritor e amplia nossos horizontes. Fique atento! Olá, heróis de todo o Brasil! Hoje vamos falar sobre 2 funções sintáticas elementares do nosso idioma, o sujeito e o predicado. Mas antes disso, é preciso entender o que é uma frase, uma oração e um período.
Para saber diferenciar frase de uma oração ou período, vamos definir o que significa o verbo. Ele sozinho pode compor uma oração ou ser o centro dela. Pode exprimir uma ação relacionada ao sujeito, representar um fenômeno da natureza e até ligar o sujeito da oração à característica. A cada verbo há uma oração ou período simples. Se uma frase é composta por 2 verbos ou mais, chamamos de período composto. O mais importante é identificar o sujeito em cada oração. É o termo sob o qual se declara algo, e o predicado é a declaração sobre o sujeito. Na frase, as rosas exalam um ótimo perfume, as rosas é o termo sobre o qual se declara algo, logo é o sujeito. Já exalam um ótimo perfume é a declaração sobre o sujeito, portanto é o predicado. Agora que tal ler mais algumas frases? Quando lemos um texto ou escrevemos algo, é preciso ter em mente a importância da concordância. Ela permite que tenhamos uma escrita e uma compreensão clara e correta de cada frase. É importante lembrar que sujeito concorda com verbo. Mas quando temos núcleos do sujeito ligados pela partícula ou, o verbo tem ideia de exclusão, como na frase Pedro ou José será um novo líder sindical. Observe que apenas um dos sujeitos pode exercer a ideia expressa pelo verbo. Por isso, o verbo se mantém no singular. Todas essas informações sobre sujeito e predicado e concordâncias são importantes e necessárias na compreensão e interpretação de um texto. Tchau! Até mais! Olá, aluno! Você já ouviu a expressão quem conta um conto aumenta um ponto? Isso é a mais pura verdade. As primeiras narrativas orais passavam de boca em boca e de geração para geração. E até hoje, algumas narrativas guardam marcas da oralidade, ou seja, da língua falada. Para prender a atenção do leitor, os escritores fazem uso de determinados recursos narrativos, como a linguagem, os recursos linguísticos e os próprios elementos da narrativa: narrador, personagem, ação, espaço e tempo. Ainda existem outros recursos, como as figuras de linguagem. Elas conseguem criar impacto no leitor ou no ouvinte. A prosopopeia ou personificação é uma delas. Essa figura de linguagem atribui qualidades próprias dos seres humanos aos seres não humanos, como animais, plantas e objetos. Já a metáfora é o emprego de uma palavra em sentido que não lhe é comum ou próprio. Luís de Camões fez isso na frase "Amor é fogo que arde sem se ver". Bonito, não? O conto é uma narrativa mais curta. A característica principal é reduzir o conflito, o tempo e o número de personagens. No conto, nós podemos identificar alguns elementos típicos. São eles a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Mas também é possível destacar outros elementos que compõem a narrativa. Participam os personagens, o espaço, o tempo e a ação. Então lembre-se de que o conto é um texto breve com um número reduzido de personagens. Eles vão estar envolvidos em um conflito, depois em uma tensão e em seguida no desfecho, que vai, de certa forma, resolver essa tensão. Leia contos e identifique como o autor constrói e leva a trama até o clímax, para depois chegar ao epílogo. Tchau, até mais! Não basta apenas saber estruturar o texto narrativo. É preciso ter sempre em mente a proposta que nos foi feita. Alguns alunos escrevem narrações ótimas, com desenvoltura na construção de frases e correção linguística, mas o texto perde o valor quando não está de acordo com o tema proposto. Os vestibulares e concursos públicos, em geral, costumam apresentar um tema definido. Por isso, é importante cuidar para não fugir do tema. Lembre-se também de que o uso de indicadores ao leitor é muito importante em um texto claro.
É preciso apresentar um nexo adequado à situação. O porém, por exemplo, é um tipo de nexo, mas ele jamais vai ser usado para exprimir uma conclusão, e sim uma ideia de oposição. Já o discurso é a representação da fala exata ou reproduzida. Em uma conversa, utilizamos o discurso direto e o indireto. Em um texto também. Assim, é importante que o aluno saiba transpor a fala exata para a escrita, pois é neste momento que os tempos verbais e as expressões sofrem alterações. Imagine um discurso direto em que alguém diz: ele alegou, farei tudo o que for possível. Na transposição para o discurso indireto, ficaria assim: ele alegou que faria tudo o que fosse possível. O texto é um conjunto de palavras escritas ou faladas que tem sentido para um grupo de pessoas em uma determinada situação. Existem 3 tipos de texto. O primeiro é o descritivo, que explica um fato ou acontecimento e utiliza muitos substantivos e adjetivos para isso. O segundo é o texto narrativo. Narrar é contar um fato. A narração é dinâmica e utiliza muitos verbos. E, por último, o texto dissertativo, que é um explicativo e argumentativo, como é o caso dos artigos científicos e dos livros didáticos. Cada grupo social tem uma forma diferente para escrever e falar. A linguagem de um grupo de jovens é diferente da linguagem utilizada por um grupo de empresários, por exemplo. O importante é saber se expressar corretamente. E para isso, é preciso prestar atenção na estrutura do texto, na pontuação, na concordância e na grafia das palavras. Outro fator importante é utilizar a linguagem de acordo com o receptor, para que ele consiga compreender a mensagem.